Vamos que vamos, galera. Vamos para mais um podcast do esporte. O podcast para a gente falar hoje dos jogos de segunda-feira, né? Jogos que encerraram a 31ª rodada. Atlético Goianiense e Palmeiras, Santos e Juventude. O Santos goleou o Juventude, né? Muita moral, muita comemoração. Tem que ser celebrado, né? Que o momento do Santos, ele é de muita instabilidade, né? Em relação a sua administração, a sua situação financeira, né? E uma goleada, ainda mais jogando na Vila Belmiro, ela sempre é muito bem-vinda, né? É sempre aquele jogo pro torcedor olhar e dar uma animada nesse final de temporada, né? Meio que um presente pro torcedor no final de temporada, que óbvio que o torcedor sempre sonha, né? Mas o torcedor pé no chão realista olha e fala, poxa, é uma temporada complicada, né? É, várias trocas de treinadores, elenco de certa forma curto, se é que a gente pode dizer assim. Uma grande vitória contra o lanterna do campeonato, né? O Corinthians, por exemplo, teve dificuldades, óbvio que o jogo não foi na Neoquímica Arena, é aquilo que eu falei, né? Você joga contra o lanterna, na casa do adversário, dá uma desanimada, né? Se você joga ao lado do seu torcedor, sempre dá aquele ânimo a mais, aquela pilhada. O Santos fez o seu papel, uma grande vitória, vitória importante que mantém o Santos aí com essa possibilidade, né? Óbvio que o sonho de uma pré-Libertadores, ele é possível, né? É complicado, todo mundo ali no bolo com uma pontuação muito semelhante, mas o Santos, por exemplo, com essa vitória ultrapassou o São Paulo, né? Outra equipe rival paulista que também mira essa oitava colocação, essa vaga para a pré-Libertadores. Então, o sonho é possível. A gente sabe que é difícil, mas eu acho que assim, a equipe, o clube tem que manter essa esperança, o torcedor também, né? Eu acho que sonhar não custa e óbvio que assim, como diria Felipe Melo, com responsabilidade, né? O sonho tem que ser com muita responsabilidade, porque falei e vou repetir, são equipes que estão com uma pontuação muito próxima e que ninguém está vivendo um grande momento, né? Todo mundo vive uma certa instabilidade. Se a gente pegar, né, e olhar os resultados recentes, Botafogo e Fortaleza vem fazendo uma campanha de equipe que de fato vai brigar ali, né? O Santos e o São Paulo, a gente olha e já não dá para dizer com absoluta certeza. O São Paulo até, se pegar as últimas rodadas, tem umas últimas rodadas interessantes, mas moralmente é um time que está abatido, né? Derrota melancólica aí pro Botafogo, rival direto por essa vaga, no Morumbi, derrota ali na final da Sul-Americana. Então, assim, um time que tem condição, tem elenco para isso, mas que moralmente está muito abatido. Por isso que é sempre muito complicado. Essa vitória do Santos, ela é fundamental para essas pretensões. Se não é pré-Libertadores, certamente disputar uma Sul-Americana, que é um título internacional, é sempre bem-vindo, sempre dá uma animada no torcedor, né, de um título possível, de uma vaga na Libertadores, uma premiação bastante interessante, né, que ajuda a equipe na sua situação financeira. Então segue na sua trajetória, o mesmo objetivo do São Paulo, o mesmo objetivo do Fortaleza, do Botafogo, do América Mineiro, equipes que vão brigar aí por essa vaga, acho eu, última vaga, única vaga, né, porque todo mundo que tá na frente, eu acho muito difícil, né, que não se classifique para Libertadores, né? Libertadores ou pré-Libertadores. E essa oitava vaga, ela é talvez a única vaga possível para todas essas equipes. Se tem várias equipes, hein? Para todas essas equipes vai ser disputado até o final e o objetivo de cada um é esse, né? Principalmente jogando em casa e jogando contra, por exemplo, você pega o lanterna do campeonato, você tem que ir lá e tem que vencer, né? Esse é o objetivo. E mais do que isso, vencer um concorrente direto como fez o Botafogo. Então, grande vitória do Santos, né? Sempre falei, sempre dá uma animada no torcedor, uma vitória já anima, uma goleada então nem se fala, né? Belíssimo resultado. O Santos segue na briga aí por essa minha opinião, tá? Apenas minha humilde opinião. Essa única vaga que resta para a disputa da Libertadores da próxima temporada, tá? O líder entrou em campo, jogou contra o Atlético Goianiense e quando a gente viu a rodada anterior, que o Fluminense perdeu, e o próprio Abel Ferreira falou em coletiva após isso, né? Jogar aqui é muito difícil, né? Você tem uma equipe que abre dois gols e os caras vão buscar, né, uma vitória.
é complicado, porque assim, muito calor, ele citou o aspecto do calor, fui alertado por alguns jogadores, né? Equipe que sabe jogar dentro dos seus domínios, inflamado pelo torcedor e tira vantagem, né? Dessa condição climática, né? Se a altitude ajuda as equipes mandantes, as condições climáticas também favorecem. Para quem sim, o Brasil é um país continental, né? É difícil ter, você não sabe como é que tá. Como é que tá a temperatura, né, em Goiás? Como é que tá a temperatura em São Paulo, né, onde é a casa do Palmeiras? São temperaturas muito distintas, tá? São Paulo vive condições climáticas instáveis, chove um dia faz calor, outro dia faz muito frio, né? Em Goiânia tá fazendo calor, né? Então assim, são condições climáticas adversas e não faz o calor que faz em São Paulo, é importante ressaltar isso. Então, o Abel Ferreira destacou esse fator. O Fluminense muito provavelmente sofreu com este fator. O Abel, obviamente, não cravou isso como o principal fator, elogiou muito também a equipe, né? Falou assim, ó, a gente teve o nosso demérito sim, mas não foi só a gente que não jogou. Os caras jogaram bola, né? Os caras, eles chegaram nada numa semifinal de Sul-Americana. Uma equipe que está na situação que está hoje, em virtude de ter aberto mão do Campeonato Brasileiro para disputar outras competições, que a premiação é muito interessante, né? E agora paga o preço, né? Então o Abel ele falou sobre isso, falou, uma boa equipe, né? Tá com um novo treinador, então dá aquela animada, deu aquela animada, grande vitória contra o Fluminense e complicou a vida do Palmeiras, essa que é a verdade. E o empate foi merecido, o próprio Abel falou sobre isso, o empate foi merecido. O Palmeiras até sai na frente, aliás, teve um lance de, cara, assim, dos mais épicos, se eu citei alguns lances dos mais épicos da bizarrice, esse foi um dos mais épicos dos heróicos, né? O Gustavo Gomes, cara, impressionante. O Everton saiu do gol num lance todo estabanado ali, o gol ficou vazio e o Gustavo Gomes fez uma defesa de cabeça ali das mais impressionantes, tá? E não tava muito fácil para ele tirar não, tá? Não tava muito fácil, ele tava ali, ele teve que se projetar em direção à bola, né? E grande defesa, cara. Grande defesa de cabeça. É impressionante, sim. Eu vou citando alguns lances porque fica o convite, né? Fica o convite aberto para quem quiser, para quem não viu o lance, porque é difícil de escrever. A gente fala, pô, foi um baita lance, né? Foi uma baita defesa. Mas o, o lance foi realmente impressionante, tá? O chute foi do Luiz Fernando, né? O Everton sai todo estabanado, toma o drible ali, ele chuta ali do meio que da ponta, né? Até meio sem ângulo, né? O chute foi impressionante também, porque ele não tava com muito ângulo. A bola pegou um efeito legal e o Gustavo Gomes atento no lance. Cara, assim, esse é a postura do grande zagueiro, né? Porque ele viu o goleiro saindo do gol e se você olhar o lance, ele já automaticamente ele já se projeta em direção ao gol, né? Para fazer a cobertura, né? Para ficar lá, não vai poder defender com a mão, mas em virtude do que acontecesse, ele tiraria a bola. E ele tirou, né? Ele fez. Muitos zagueiros ficariam na grande área e tomariam aquele gol. E o time tomariam não, né? O zagueiro não é responsável por isso. É responsável por ajudar, obviamente, né? Mas a defesa foi algo impressionante, né? É coisa de grande zagueiro. É zagueiro de nível de seleção, como é o Gustavo Gomes, que citado por muitos, e na minha opinião também, o melhor zagueiro em atividade no Brasil. E esse lance prova isso, é impressionante, né? Então, a gente fala que o Palmeiras será o campeão brasileiro por vários fatores, cara. Por vários fatores. Assim, você vê que tudo, até num dia que o Palmeiras não estava legal, o Atlético Goianiense até teve lances, eu diria que mais perigosos. Falei, o empate eu acho que foi até merecido, sim, mas o Atlético Goianiense teve lance mais perigoso, mais contundente, se é que a gente pode dizer assim. E assim, se pergunta pra mim, crava aí quem que merecia ser vencedor, eu diria que seria o Atlético Goianiense. Acho que o empate ficou de bom tamanho, mas tivesse que, pô, quem merecia de fato ganhar? O Atlético Goianiense, né? Mas o Palmeiras é um time, cara, assim, a regularidade é impressionante. E esse empate é mais uma amostra dessa regularidade. Assim, é um visitante indigesto. O Palmeiras não perde fora de casa. E é por isso que é o líder do campeonato, o líder absoluto, vantagem que se mantém em 10 pontos, tinha caído para 9. Né? Com esse empate
se mantém em 10 pontos, é uma ampla vantagem. Assim, é uma vantagem ainda muito grande, é muito larga, né? O Palmeiras tem muita... E essa regularidade é o fator chave, né? Por isso que muita gente, até aqui no podcast, a gente fala, o Palmeiras será o campeão brasileiro. Pela regularidade, até em momentos difíceis, como foi esse lance aí, que eu acabei de citar, o Gustavo Gomes faz uma defesaça. Por isso que eu vou fazer o convite mais uma vez. Procurem o lance, cara. Assim, o que o Gustavo Gomes faz em campo, muitos zagueiros parariam na grande área, né? E ele, imediatamente, na hora que ele vê que o Everton vai ficar vendido na jogada, ele já se projeta em direção ao gol e fica parado ali na linha do gol, cara. Então, assim, é impressionante. E, assim, você pode... Pô, mas normal, né? Todo zagueiro deveria fazer isso. Todo zagueiro deveria fazer isso, né? Mas essa visão de jogo, só os grandes atletas têm, né? A gente fala o grande centroavante, o grande atacante, né? É o cara que tem a visão de jogo. É o cara que acredita na jogada. Ele antecipa a jogada, né? E aí ele se sobressai por quê? Porque ele não fica esperando a bola. Ele antecipa, né? É a mesma coisa o zagueiro. O zagueiro que não toma gol é esse. É o cara que antecipa. Ele antevê a jogada, né? Ele antevê, com todo... Peço perdão na palavra. Ele antevê a merda e ele vai pra lá e ele tira a bola. Então o Palmeiras vive um momento realmente muito impressionante da sua regularidade. A gente imaginava que até pelo ser o líder, pegar um time que está na zona do rebaixamento, que o Palmeiras pudesse sair vencedor, mas eu falei aqui, ó, jogo difícil, a gente viu o Fluminense aí, é um jogo complicado, né? Não é um jogo fácil, jogando, né, no Antônio Ascioli, o Atlético Goianiense arrancou pontos de muitas equipes no topo da tabela, né? E seria um jogo, e de fato se provou isso, um jogo muito complicado, né? Agora tem aquela coisa que a gente sempre fala, assim, falando de Atlético Goianiense, não adianta empatar com o líder do campeonato, né? O Atlético Goianiense tem que arrancar pontos das equipes, né, que estão brigando diretamente na parte de baixo da tabela. É óbvio que dá uma moral, dá uma animada, mas é importante manter essa pegada para, de fato, sair. É uma boa equipe. É uma boa equipe. Na época do Jorginho, ainda a gente já falava, dizia uma boa equipe. Né? Construiu uma bela vantagem contra o Corinthians na Copa do Brasil. Acabou tomando, né, acabou tomando a virada do resultado, né? Contra o São Paulo também abriu uma ampla vantagem, foi eliminado nas penalidades. Então, é uma equipe que compete, né? É uma equipe competente, né? Mas vive essa situação e quando o negócio começa a ficar ruim, por isso que a gente fala, não dá para deixar escapar, porque quando o negócio começa a ficar ruim, as coisas não acontecem, né? E depois fica difícil de sair. E agora vive esse momento, né? Mas os últimos resultados do Atlético Goianiense são importantes, são animadores para o torcedor e eu acho que é uma equipe que pode sim, gente, e é o que eu tô falando, assim, pegar as últimas 2, 3 rodadas dessas equipes que estão na parte de baixo da tabela, o Atlético Goianiense talvez seja a equipe que viva um melhor momento, né? Então tem muita condição de sair, é um bom time jogando nos seus domínios. É muito difícil de ser batido, né? A questão do calor citado pelo próprio Abel Ferreira. E o Palmeiras, cara, assim, já venho esbanjando elogios à qualidade desse Palmeiras, a regularidade. Quando não faz um grande jogo, consegue, se não um grande placar, um bom resultado, né? Foi mais uma vez uma partida em que o Palmeiras não fez uma grande exibição e sai com um ponto como visitante, né? E isso é fundamental nessa corrida, nessa busca pelo título nacional, que para mim, repito, é uma questão de tempo, porque é um time muito regular e os jogadores vivendo assim, no auge da sua forma técnica, né? No auge da sua forma técnica, é impressionante. Quando um comete o erro, o outro tá lá para resolver. Quando o atacante não faz gol, quem faz gol é o lateral, né? Lateral artilheiro, né? Que não vem nem jogando de lateral, que no caso é o Mike, né? Não tá nem jogando de lateral, improvisado. Então, o time, cara, como um todo, funciona como uma engrenagem, uma orquestra muito afinada, né? Como diz Vanderlei Nogueira, né? Da Jovem Pan, uma orquestra muito afinada. Quando um desafina, o outro tá lá para cobrir e encobrir a desafinada e o time volta a entrar em sintonia e consegue um grande resultado, na minha opinião, mais um placar, pelo que foi o jogo, tá?
É óbvio que a gente olha e fala assim, na lógica não, né? No papel, na lógica não, pô, futebol não tem lógica. Mas no papel, você olha, o líder do campeonato, que vinha acumulando vitórias consecutivas, melhor visitante do campeonato, pegando um time que tá na zona do rebaixamento, é vitória na certa, né? É batata, é vitória na certa. Não aconteceu porque, falei, vou repetir, cito o próprio Abel Ferreira. Falou que é difícil jogar aqui, cara. O segundo tempo dos caras é impressionante. Né? O nosso segundo tempo foi muito ruim, o segundo tempo dos caras é impressionante. Né? Os caras crescem, as condições climáticas desfavorecem os visitantes, favorecem a equipe local. E assim, a gente fala que favorece, mas o calor desfavorece os próprios caras, né? Desfavorece, não é só desfavorece a gente. Não, desfavorece todo mundo. É que os caras estão acostumados, é óbvio, né? Tem essa vantagem. Mas desfavorece todo mundo. Então, o placar, para mim, pelo que foi o jogo, né? Pelo que o Palmeiras não jogou, se é que a gente pode usar esse termo, foi um grande resultado. Né? Resultado importante porque a vantagem que o Palmeiras tinha para o Inter caiu, sim, mas aí caiu para 9 e já aumenta para 10, né? E o Palmeiras é um time muito regular, cara. É muito regular. Se o Palmeiras e o Inter se manterem assim, empatando, vencendo, é questão de 2, 3 rodadas para o Palmeiras se sagrar campeão. E é o que deve acontecer. Eu falei ontem, citei ontem, quando eu falava de São Paulo, né? Que o Palmeiras poderia ser campeão em cima do São Paulo no final de semana. Isso já não vai acontecer, né? Para o torcedor são paulino, se vale algum alento, né? Se vale algum alento, isso não vai acontecer agora em virtude desse resultado. Mas é mais uma partida, é um clássico, né? Assim, as coisas podem mudar e o São Paulo, ele é um time que costuma complicar a vida do Palmeiras. O Rogério Ceni consegue complicar a vida do Palmeiras, mas a regularidade do Palmeiras, assim, em virtude de qualquer resultado que possa acontecer, ela vai se manter até o final do campeonato. Por isso que eu digo, questão de 2, 3 rodadas para o Palmeiras se sagrar campeão. E, de novo, assim, pro torcedor, não é pro torcedor ficar bravo, né? Assim, assim, a gente pega o que o Palmeiras vem apresentando ao longo de toda a temporada. Não é assim um recorte de um mês atrás. Não é isso. Porque se a gente pegar o Flamengo, quando viveu aquele grande momento com o Dorival Júnior, é questão de 1, 2 meses atrás, foi uma questão de 1 ou 2 meses jogando um grande futebol, isso é um recorte, né? Isso é um recorte. Agora, a regularidade do Palmeiras, não estou falando aqui da estética, do nível de apresentação, mas a regularidade do Palmeiras, isso é algo que vem desde o início da temporada. Então, assim, não vai ser agora, né? Aí a gente projeta a lógica, não vai ser agora, né, que o time vai começar a ficar irregular. Ele teve o seu momento de regularidade, mas mesmo assim manteve consistência nos resultados. E o resultado tá aí, né? Líder, 10 pontos do Internacional e no final de semana, aliás, o torcedor que quer tanto, né, o Endrick, né, entrar mais tempo, ter mais ritmo de jogo. O Abel Ferreira falou sobre o Endrick, né, dá tempo, porque viveu ansiedade, né, no primeiro jogo, quis fazer o gol ali a todo custo, sentiu o nervosismo, então tem que ter calma, o Abel Ferreira falou, né, mas eu acho que ele vai deixar para pôr o Endrick mais quando estiver no Allianz Parque, né, para o torcedor curtir e também, obviamente, quando o resultado favorecer, né. Quando o resultado permitir, a vitória estiver assegurada, certamente o Endrick deve entrar, o que é bom, né? Porque ele entra sem pressão, ele pode fazer as coisas que ele costuma fazer na base, né? Dá uma alegria a mais pro torcedor, que não vai cobrar, né? Se o jogo tiver difícil, 1-1, você põe o Endrick, o torcedor vai cobrar que o Endrick seja a fórmula mágica, né? O cara que vai resolver. E ele não tá ali para isso neste momento, não, pelo menos, né? Então é melhor pôr o cara quando o negócio já tá resolvido, porque a torcida curte. Por mais que ele erre, ele perca gol, o torcedor vai curtir, vai apoiar, vai olhar, vai ter oportunidade de assistir um garoto de 16 anos e impressionante fisicamente como ele se equipara aos adultos, né? Aos adultos, eu não tô nem falando da garotada. Aos adultos, né? Garotada de 18 anos. Se bem que 18 anos já é adulto, né? Mas
Aos adultos que eu digo, adulto mesmo, com mais de 21, 22 anos, né? Porque tem país que você só é considerado... Tem lugar que... 18 anos você é considerado maior de idade, né? Se eu não me engano. Mas você só é considerado adulto depois dos 21, se eu não me engano, né? É algo assim, né? Então, assim, existe uma diferença muito grande. Se a gente pegar essa ideia de que você é adulto após os 21, o Hendrick, fisicamente, ele compete com adultos, né? É impressionante. É impressionante. Então, mais um bom resultado para o Palmeiras. Mantém a sua consistência, mantém a invencibilidade fora de casa, melhor visitante, né? Disparado melhor visitante. E no final de semana, clássico choque rei, vai enfrentar o São Paulo nos seus domínios, no Allianz Parque. Jogo que a gente sempre fala é muito complicado, apesar do Palmeiras ter 2 vitórias. Teve a eliminação na Copa do Brasil nas penalidades, mas venceu o jogo, né? E no Campeonato Paulista também venceu. Então, aliás, uma grande vitória. Então, o histórico dessa temporada é que o Palmeiras jogando no Allianz Parque é um time que costuma bater o São Paulo nessa temporada, né? Então, a lógica, né? Na lógica, o Palmeiras, por tudo, né? Pelo momento, por ser líder, ele é o favorito. Mas é um clássico, tem que tomar um cuidado, né? Diferente, é um jogo diferente. Falei e vou repetir, o Rogério Ceni costuma complicar a vida do Palmeiras, né? A vida do Abel Ferreira. Talvez seja o jogo, né, que vai chamar mais atenção junto com o Flamengo e Atlético Mineiro, né? Esse não tem disputa direta por vaga, nem nada disso, mas é pela rivalidade que foi se criando, né? É pela força dos elencos, né? Outro jogo que também vai chamar, 2 jogos aí que vão chamar muita atenção nessa rodada de final de semana. Tá meio de semana, final de Copa do Brasil, Corinthians e Flamengo, né? Jogo que as 2 equipes venceram, né, nesse final de semana e chegam com muita moral, chegam animados para essa disputa dessa final. Minha opinião, eu já falei aqui, eu acho que o Flamengo tem um leve favoritismo, porque o momento é semelhante das 2 equipes, mas individualmente, especialmente no meio de campo para frente do Flamengo, a qualidade individual dos atletas é muito superior. É um time que na Arena Corinthians não se intimida, costuma vencer o Corinthians lá, por isso que eu coloco o Flamengo com um certo favoritismo, mas eu falei, o momento das 2 equipes hoje é muito semelhante, né? É muito semelhante, então existe um certo favoritismo, e aqui não é, né, senão o torcedor acha que é mania de perseguição. Eu acho que a grande equipe, e eu sempre falo aqui, as grandes equipes têm que assumir o seu protagonismo, assumir o seu favoritismo, tem que abraçar isso e tem que fazer valer, né? Essa é a grande equipe. E que eu sei que eu sou favorito, então eu vou lá e vou fazer meu favoritismo valer. E os caras que corram atrás, né? Essas são as grandes equipes. As que sentem a pressão e que falham são equipes que não merecem, né? Então acho que não estou querendo dizer aqui que o Flamengo vai ser campeão, não é isso. Mas é uma equipe que sabe ser decisiva nos momentos importantes, apesar dessa temporada não ter sido bem cedida, mas sabe, né, ser decisivo nos momentos importantes. Tem atletas que costumam ser decisivos em decisões. Então o jogo, assim como o Corinthians também tem jogadores dessa característica. Então, cara, vai ser uma grande final. Quem vai ser campeão eu não vou cravar. Eu falei, não dá pra gente também, não, 50-50. Não, vejo o Flamengo com 60-40 aí pelo menos. Por tudo que eu já falei, né? A força do elenco, qualidade individual. Não tô falando de momento semelhante, mas a qualidade individual, né? O fator casa pro Corinthians contra o Flamengo, ele não é tão importante, ele não é tão decisivo. Então, por esses fatores, eu coloco um leve favoritismo pro Flamengo, mas óbvio que o futebol, ele não tem lógica. Eu falei, o Palmeiras venceu, o Palmeiras empatar com a lógica era o Palmeiras vencer o Atlético Goianiense? Não, o futebol não tem lógica, né? A lógica, e ainda mais pegando as últimas rodadas, não é tão lógico assim. Achei que o Palmeiras... Eu falei, no papel sim, mas o papel não ganha jogo, né? O papel não ganha jogo. Então é isso, gente.
Palmeiras líder absoluto, segue o líder permanece e a gente aguarda aí, falando de Palmeiras agora para encerrar, a gente agora aguarda a rodada do final de semana, o clássico Choque Rei, pra gente ver o que vai acontecer, né? Eu falei do Palmeiras que vai enfrentar o São Paulo, o Internacional vai encarar o Botafogo no Newton Santos. Deve ser uma vitória, deve vir uma vitória do Internacional, tá? Porque o Botafogo jogando em seus domínios é um dos piores mandantes, tá? É um dos piores, por isso que eu digo, deve vir uma vitória colorada. Deve vir, mas o time tá brigando por essa vaga para Libertadores, né? O ambiente já está diferente, né? O torcedor vai dar aquela animada, né? Vai dar aquela motivada nos atletas. Então dá para acabar no papel, por isso que eu falo, pega o retrospecto, né? O momento das equipes, no papel o Internacional tem até favoritismo jogando no Engenhão, né? E não é demérito nenhum, é pelo que o Botafogo como mandante tem campanha de equipe rebaixada, mas fora de casa, segundo o melhor visitante, né? Então, mas o momento é muito bom, né? O time tá animado, ainda mais depois de uma vitória importante contra o São Paulo. Então, cara, assim, eu falei e vou repetir, e sendo repetitivo, como diria Mauro Betti, não é colocando zica nem nada. Eu acho que é uma questão de tempo, tá? A vantagem, ela é larga, ela é impressionante, né? Ela é impressionante, construída, obviamente, ao longo de toda essa temporada, que o Palmeiras não deixou de lado o Campeonato Brasileiro e colhe os frutos. Eu acho que o título virá a coroar a equipe que melhor se planejou, pelo menos, para jogar o Campeonato Brasileiro, tá? Pelo menos falando só de Campeonato Brasileiro, porque o sonho do Palmeiras era ganhar tudo, né? Se planejou para ganhar tudo, mas não dá para ganhar tudo, né? Dá, não sei se dá, eu acho que de repente até dá, né? Mas com o calendário dessa temporada, já é difícil com um calendário normal, né? O calendário dessa temporada, então, é uma maluquice achar que uma equipe pudesse ganhar tudo, e de fato isso aconteceu, é muito complicado, mas o Palmeiras tem tudo aí para seguir mantendo uma vantagem importante e conquistar o título. Acho que é uma questão de tempo, tá? Então é isso, gente, vou finalizar por hoje. Segue o líder, segue o Palmeiras, regularidade segue em dia, melhor visitante do campeonato, impressionante, cara, impressionante, vai dar Palmeiras vai fazer um ano aí sem perder fora de casa no Campeonato Brasileiro, é impressionante, já bateu o recorde da Libertadores, né, vai fazer um ano aí, muito provavelmente, invicto, jogando fora de seus domínios no Campeonato Brasileiro. Finalizando por hoje, vamos acompanhar aí esse meio de semana, a final, o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, e a gente volta para falar, né, desse primeiro jogo, dessa decisão. É muita expectativa, então eu tô com muita expectativa, tá? Jogo das grandes torcidas, e eu falei, apesar do Flamengo na minha opinião, ter um leve favoritismo, para mim tá tudo em aberto, tá? Tá tudo em aberto e eu não cravo o campeão, porque senão o futebol perde a graça, né? O futebol tem que ter isso. O futebol tem que ser imprevisível, né? Senão perde a graça, né? Então é isso. Agora sim finalizar. Já falei então é isso umas 10 vezes, né? Finalizar agora de fato. Valeu demais, galera. Acompanhar final de Copa do Brasil. E a gente volta após o jogo para repercutir esse jogo. Esse grande jogo. Mais alguma coisa? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu queria falar. Tinha alguma coisa do discurso do Abel Ferreira que eu queria falar, mas enfim, já me despedi. Então é isso. Fechando. Tchau, abraço e até a próxima.